Você toma decisões? Claro, né? A gente toma muitas decisões o tempo todo. Aquele que toma decisão é conhecido como agente moral. A gente também tem o paciente moral. O paciente moral é aquele que sofre as consequências das decisões que o agente moral toma. A questão é, quando você toma as duas decisões, há um beneficiado em detrimento do outro? Ou seja, dá para questionar se essa decisão é certa ou errada? Existem múltiplas opções? E se existem múltiplas opções, quais são os parâmetros que você utiliza para tomar a sua decisão? É lógico, né? A gente pode ter vários parâmetros para tomar essas decisões. São os valores que a gente diz. Esses valores podem ser pessoais, podem ser sociais, podem ser universais. É justamente a transposição de decisões pautadas em valores individuais para valores coletivos que faz com que haja transposição do indivíduo para o sujeito, né, que se transforma no cidadão integrado com a sua comunidade. Quando essa decisão ela é desequilibrada, como mostra essa balança, a gente está diante de um dilema ético, né? Porque alguns estão sendo beneficiados enquanto outros não estão, né? E a gente precisa, então, usar esses valores como medida para equilibrar essa balança novamente, que é justamente os nossos parâmetros éticos, né? Os nossos valores éticos. Existem situações em que é difícil saber quais valores morais estão em jogo nessas tomadas de decisões. Isso acontece quando a gente está diante de problemas muito novos, né? Considerando que a humanidade mudou muito nas últimas décadas por conta do grande avanço tecnológico, avanço industrial, né, avanço científico, junto com essas inovações que, sem dúvida nenhuma, tornaram a nossa vida muito mais confortável, né, vamos dizer assim, ela também trouxe juntos muitos problemas novos, muitos problemas. Problemas esses de todas as ordens, né, de ordens ambientais, sociais, pessoais, enfim. E como eles são problemas muito novos, tendo em vista a humanidade, né, que já existe há mais de 200 mil anos, a questão é como que eu vou, então, onde que eu vou me balizar para tomar essas minhas decisões? Então, surge a bioética como uma ramificação da ética, né? Então, a diferença da bioética para a ética é que a bioética ela está justamente acrescenta-se esse bio na frente da ética, justamente porque ela entra nesse cenário, no cenário, né, do saber, do nosso cenário social, balizando uma nova maneira das sociedades conseguirem resolver esses novos problemas que surgiram com o avanço da tecnologia. A bioética ela é representada como uma ponte, né? A figura dela é uma ponte. Essa figura de ponte ela foi idealizada por um bioquímico chamado Potter na década de 70, no comecinho da década de 70, que foi um dos expoentes para a terminologia bioética, que, assim como outros pesquisadores, outros cientistas da época, começaram a ver um risco muito grande do planeta diante de uma atitude muito predatória da humanidade, né? Porque justamente quando terminam as grandes guerras mundiais e começa assim um investimento muito grande na indústria, na industrialização, no desenvolvimento tecnológico, na ciência, enfim, o ambiente começou a sofrer muito, né? Porque até então se via como todos esses recursos naturais como sendo algo eterno, né? Infidável. E o Potter ele viu que não, né? Que era necessário urgentemente repensar, né? Todas essas mudanças. Mas ele via que isso só seria possível se colocasse em diálogo
duas grandes áreas, a área biológica e a área humana, né? Então, do lado biológico, se vislumbra o quê? Toda essa tecnologia, ou essa biotecnologia associada a curas de doenças, à produção de alimentos, à fertilização in vitro, a desenvolvimento de vacinas, a técnicas de prolongamento da vida, experimentação animal, enfim. E do outro lado, a gente tem as ciências humanas, que trabalha a questão dos valores éticos, mas olhando muito para os vulneráveis, para a cultura, para a diversidade, que são os que sofrem o impacto dessas tecnologias, né? Os que mais sofrem o impacto dessas tecnologias. Então, esse diálogo, a promoção desse diálogo através da bioética, ela traria, então, uma oportunidade para que esses agentes morais, né, que são todas essas figuras existentes em diferentes instâncias pessoais, privadas, públicas, acadêmicas, que estão tomando decisões, que elas possam sentar juntas, conversar, cada uma colocar os seus argumentos de quais são os seus valores, a fim de que se busque um valor comum a todos eles e que a solução para essa questão seja a solução mais justa possível e boa para todos, né? Então, a bioética ela vem dentro desse contexto trazer essa possibilidade de diálogo. Então, ela é dialogante. Uma outra característica que diferencia a bioética da ética é o fato dela ser multidisciplinar. Então, quanto à ética, ela é uma questão muito pessoal, é uma reflexão muito de cunho pessoal do que vai balizar as minhas decisões pessoais. A bioética, ela já traz, como ela trabalha com problemas muito complexos, com esses problemas além de complexos, eles são plurais, porque eles têm muitos agentes morais tomando decisões simultaneamente, e eles são globais porque são problemas que ocorrem no mundo como um todo, ela não dá para resolver com uma única área do saber. Então, ela é multiprofissional, ela é multidisciplinar, porque ela precisa de conversar com esses diferentes atores, avaliando e balizando bem cada um desses argumentos. Então, a bioética ela surge, né, no cenário nosso, né, científico, do saber social, muito recentemente, né? Ela tem aí seus quase 50 anos, mas trazendo essa perspectiva de somar com outras áreas como uma ferramenta, trazendo então essa possibilidade da gente dar um passo mais global, mais comunitário para essas decisões. Eis a bioética.